Você já pensou em ser um missionário? Eu já, algumas vezes. Provavelmente você já escutou uma história super legal de um pastor ou de algum missionário que recebeu um chamado de Deus para trabalhar integralmente no ministério e abandonou, deixou o seu trabalho, deixou sua profissão para entrar de cabeça no ministério. Nada contra. Comigo aconteceu bem parecido, mas de uma maneira racional e espiritual ao mesmo tempo. Eu já estava no seminário, eu trabalhava numa instituição financeira, estava crescendo, eu gostava muito do meu trabalho. Mas eu comecei a receber alguns convites para trabalhos no ministério. Coloquei diante de Deus um ano essa situação em oração para entender qual que era o direcionamento dele. Com o passar do tempo, ele começou a me revelar algumas coisas e eu comecei a entender qual que era a sua vontade. No começo eu achava muito difícil, porque nenhuma dessas propostas conseguia cobrir o mínimo dos meus gastos, e isso eu já reduzindo ao máximo os gastos que eu tinha na época. E continuei a oração e Deus foi confirmando no meu coração que era isso mesmo, até que de repente Ele abriu as portas para algo novo, um projeto piloto que nem existia ainda, em uma parceria entre a primeira igreja batista de Curitiba, onde eu sou pastor hoje de universitários, e o acampamento Palavra da Vida, onde sou chefe da equipe naquele acampamento hoje. E a parceria entre essas duas instituições possibilitou com que eu pudesse entrar no ministério. Entendendo esse chamado de Deus, eu comuniquei à empresa que eu trabalhava, as minhas gestoras, e ela me comprometia a continuar mais 4 meses no trabalho, terminando todas as coisas que eu estava fazendo naquela época e treinar mais uma pessoa para que ela pudesse ficar no meu lugar. E aí, finalmente, com isso passado, eu consegui entrar integralmente no ministério. Hoje estou no ministério em tempo integral. Mas antes disso, eu já exercia o ministério de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira parcial. Isso, parcial. Não era contratado por ninguém. Era contratado por Jesus mesmo, para fazer tudo o que eu fazia. Quando eu fui me despedir e sair do banco que eu trabalhava, eu pensei de uma forma que eu pudesse comunicar a todas as pessoas com quem eu tivesse me encontrado e que eu conhecia, e até porque eu viajava muito na época a trabalho por todo o Brasil. Então eu juntei a maior parte de e-mails que eu consegui, de todos os contatos que eu tinha, né, de fornecedores, de pessoas que trabalhavam comigo, e eu resolvi mandar um e-mail para todos eles, dizendo, explicando exatamente o que estava acontecendo, que não era loucura, mas era um momento diferente na minha vida em que eu entendia que eu tinha um propósito de viver, que era na verdade ajudar outras pessoas, que eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava, mas que eu ia ser com certeza mais feliz, porque eu ia estar fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Para minha surpresa, eu tive cerca de 70 respostas através daquele e-mail. E foi um momento muito gostoso receber essas respostas com o carinho e a gratidão daquelas pessoas com quem eu trabalhei por esses últimos anos. E muitas dessas respostas vieram com uma maneira de me incentivar e falar: isso que você está fazendo, é isso mesmo que você tem que fazer, continua, vai lá, está certíssimo, né? Algumas pessoas até me disseram que com certeza elas não fariam o mesmo que eu estava fazendo, mas admiravam a minha atitude. E além de tudo isso, que já me deixou muito feliz, para minha surpresa, quando eu estava indo embora naquela última tarde naquela empresa, no meu andar tinham cerca de 150, 200 pessoas, mais ou menos. E eu mandei para praticamente todas as pessoas daquele andar e muitas outras. Mas um pouco antes de eu ir embora, eu levantei, comecei a arrumar minhas coisas, e para minha surpresa, todo mundo se levantou e começou a me aplaudir. Não para minha glória, mas para a honra e glória de Jesus naquele dia. No momento em que aceitei a Jesus, imediatamente eu tive um chamado, o de fazer a diferença onde eu estivesse. No começo, na minha família, na minha escola, com o passar do tempo, na minha faculdade, no trabalho, em ministérios da igreja, em acampamentos. Pedro nos fala um pouquinho sobre isso em sua primeira carta. 1 Pedro 2,9 nos diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro quer nos mostrar com esse versículo que nós somos uma raça eleita, ou seja, todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Além disso, ele também quer nos dizer que somos sacerdócio real. Como sacerdócio, a gente pode entender como poder e autoridade dada por Deus para agir em nome dele. E real, porque somos filhos de Deus. No finalzinho do versículo, tudo isso a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, se você já aceitou Jesus, você é filho do Rei. E como filho do Rei, você tem poder e autoridade para proclamar o nome desse Rei. Todos nós, eu e você, somos missionários. Você não precisa esperar fazer um seminário, você não precisa esperar estar completamente capacitado para proclamar. Qual é o teu chamado hoje? Qual é o teu chamado? Até que o meu chamado ministerial se concretizasse, assim como ele está hoje, levou muito tempo. E eu entendo que Deus estava me preparando para isso que eu vivo hoje em dia. E você? Para que Deus tem te preparado? Para que Ele tem te chamado para proclamar e onde Ele tem te chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar no ministério de uma maneira integral. Eu sou filho de pastor e sei das dificuldades que existem no ministério. Eu sempre fugi disso, para ser bem sincero contigo. Mas eu sempre pensei no ministério de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira bivocacionada. Que na verdade é você ter uma profissão, você ser um médico, um advogado, um bancário, seja lá o que você for, e ainda assim ter um ministério. Até mesmo porque a verdadeira realidade das igrejas no Brasil são de médias e pequenas. A maior parte delas não consegue manter um pastor em tempo integral. Então eu sempre pensei no ministério de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira bivocacionada. Para minha surpresa, não era exatamente o que Deus tinha para mim e nem para aquilo que eu estava me preparando. Mas você não precisa se espelhar na minha história ou na história de outros pastores, missionários que você ouviu. Você precisa espelhar naquilo que Deus tem para você. As histórias são lindas, são muito legais, mas você não precisa tomar o meu exemplo como uma regra para a sua vida. Você tem que tomar como regra aquilo que Deus tem para ti. Seja de maneira bivocacionada ou integral. Não se esqueça, viva hoje. E hoje, qual o seu chamado? Todos nós somos missionários.